Olá, meu amigo Dev, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série JavaScript básico na prática. Você já viu que nós já postamos alguns vídeos anteriores que já deu uma ideia para você como é que nós vamos praticar e evoluir nos conceitos básicos do JavaScript sem ter que ficar apenas vendo conceitos. Nós já fomos para a prática ali, fizemos alguns projetos básicos e hoje vocês já estão vendo aqui na minha tela que nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo com uma ideia de slides e também com uma ideia de reviews. Esses reviews aqui nós sempre vemos que são os depoimentos em alguns sites, então nós sempre vemos essas sessões em muitos sites falando, por exemplo, do serviço, determinado serviço. Você dá um depoimento e aí a empresa coloca lá. Aqui ele ainda não está funcional, como nos outros projetos nós fazemos o quê? Já deixo pré-pronto o HTML e o CSS, porque o foco aqui é o JavaScript, e aí nós vamos dar uma vida para esse carinha aqui. Como? Nós não vamos deixar ele automático, nós vamos apenas automatizar certas atividades, que vão ser o quê? Vocês estão vendo aqui que nós já temos 3 botões aqui. Um botão de Next, um botão de Preview e um botão de Surprise Me, que é algo randômico. Para não ficar tipo randômico, para não colocar o nome randômico, eu coloquei Surprise Me. Então aqui nós vamos colocar uma funcionalidade para quando eu clicar Next, ele vai mostrar um outro comentário. Quando eu botar back, ele vai voltar para o comentário anterior e aqui ele vai fazer de maneira randômica, ele vai botar algo aleatório. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é copiar um array. Não se preocupem, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem e copiar esse array e depois continuar trabalhando aqui conosco, beleza? Para aqui um pouquinho, vai lá, pega o código no link e depois volta aqui para nós trabalharmos. Vou colar aqui, salvar, e ele não vai fazer muita coisa, porque isso aqui é apenas um array que é para nós criarmos os nossos comentários aqui. Deixa eu só colocar em view, o wrap, para ele cortar um pouco aqui. Daí vocês veem que o nosso array, ele tem vários comentários aqui. Eu coloquei 4 comentários para não ficar muito extenso. E ele é composto por um ID, o nome da pessoa, que vocês podem ver aqui, que não é essa daqui. Essa Sarah Jones eu coloquei direto no HTML, que é para nós podermos já ter algo quando entrar. E aí você tem o nome, você tem o tipo de trabalho que ela faz, que vai ser armazenado aqui. Você tem a imagem, que é a imagem que vocês veem aqui, e o texto, que é o texto mostrado aqui. O texto é randômico, não tem nada a ver, baseado em nenhum idioma. E aí, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar esses 3 botões aqui, que quando eu clicar Next, por exemplo, se ele estiver aqui no Peter Jones, ele vai passar para o Bill Anderson, e se quando eu estiver no Bill Anderson eu clicar voltar, ele vai voltar para o Peter Jones, e quando eu clicar Surprise Me, ele vai escolher aleatoriamente aqui um e vai mostrar aqui na tela para nós. Vamos colocar a mão na massa. Deixa eu fechar o meu array aqui. E nós vamos utilizar já uma propriedade que vocês já conhecem. Nós vamos criar as nossas variáveis. Se vocês olharem aqui, eu já até pré-selecionei. No nosso container de imagem, nós temos um ID para a imagem da pessoa, nós temos um ID para o nome do autor e nós temos o ID para o trabalho, para o job, e nós temos um ID para a informação. Esses ID representam cada item desses aqui. E é eles que nós queremos selecionar. Por que nós queremos selecionar? Porque quando nós começarmos a criar as funções, quando nós clicarmos, é esses IDs que nós vamos modificar. E como é que nós fazemos para pegar esses IDs? Nós já vimos nos vídeos anteriores, nós vamos criar uma constante, por exemplo, imagem. Já vou colocar a imagem aqui. Como é que eu faço? Nosso famoso document. Como é um ID, então já vou direto no get element by ID. Já vou direto nele, nessa propriedade. E qual é o ID da nossa imagem aqui? O ID da nossa imagem é person.img. Ok? Vou colocar aqui. Lembre-se que como eu selecionei já get element by ID e não o query selector, eu não preciso colocar o hashtag ou se fosse uma classe o ponto. Beleza? Porque ele já está identificando que é um ID, então eu não preciso colocar o hashtag. Aí vou fazer a mesma coisa, colar aqui, copiar várias vezes. Vai dar esse erro aí porque não pode repetir, mas eu vou colocar aqui o autor. Então vocês já sabem que nós vamos pegar esse ID aqui,
Vou colocar o carinha aqui, autor. O próximo ID é o nosso trabalho, então vou colocar job. Vocês já sabem que vai ser da mesma maneira aqui para o ID, job. E info. Info. E vai ser da mesma maneira aqui para info. Ok? Ainda não acontece nada, nós só estamos preparando o nosso projeto. E agora nós vamos fazer o seguinte. Qual é os eventos, qual é a parte do nosso projeto aqui que nós vamos manipular? Nós vamos manipular esses 3 botões. Então nós precisamos identificar eles e fazer a mesma coisa, armazenar eles dentro de uma variável para nós podermos utilizar quando formos criar os nossos eventos aqui na DOM. Então nós vamos fazer o seguinte. O nosso primeiro botão, ele tem o botão de back, ele tem o seguinte classe. Eu vou colocar const e vou colocar aqui prev btn. Quando eu colocar prev btn, eu preciso armazenar, né, esse botão aqui. Então eu vou colocar como? Vou utilizar o query selector, colocando document.query selector. E aqui no query selector eu vou precisar colocar a nossa classe. Então a classe é prev-btn, ok? Nós vamos fazer isso também para o next e também para o surprising, só que mudando apenas os nomes e as classes, né? Então vou colocar esse carinha aqui, vou colocar no lugar dele next, porque a classe, né, é classe next. Só vou mudar essa parte inicial. Para o nosso terceiro botão, como é randômico, aqui no código nós vamos colocar random btn, porque é o nome do botão que nós colocamos aqui, ok? E eu vou copiar a classe lá, vou colar aqui random btn. Estamos acertados? Até aqui não tem dificuldade nenhuma, vocês que estão nos acompanhando já sabem fazer isso, nós já fizemos várias vezes isso no vídeo anterior. E agora nós vamos declarar uma variável que vai ser o item corrente. Por exemplo, o atual, esse item atual. Então, nós vamos começar com 0, porém eu vou colocar aqui current item vai receber o valor de 0. Tá? Acho que é isso. Então assim, começamos, já preparamos o nosso ambiente. E agora nós vamos fazer um load inicial. Quando nós prepararmos e fizer um reload da página, nós vamos inicializar ele. Como? Nós vamos inicializar criando um evento na DOM. Esse evento vai ser o evento window. No nosso curso aqui de JavaScript na prática, é a primeira vez que nós utilizamos o window, mas esse evento aqui, ó, add events listener, vocês já conhecem. Então esse método vocês também já conhecem. Vou colocar aqui, então ele precisa de 2 coisas, ele precisa do evento que nós vamos fazer e de uma função anônima sem parâmetros. Isso aqui também você já conhece. Só que esse evento que nós vamos colocar aqui, ó, ele já até me deu a opção DOM content loaded. Por quê? Porque no window ele já praticamente identificou isso aqui. Então ele faz o que? Já não é um clique, vai ser quando eu rodar o nosso evento. Quando eu rodar aqui a nossa página, fizer um reload, ele vai me trazer o primeiro evento que ele encontrar dentro do nosso array. Nós começamos em 0, então ele automaticamente vai pegar o primeiro cara que ele encontrar aqui, que provavelmente vai ser a Susan Smith, ok? Nós vamos continuar aqui dentro, colocar a nossa função anônima. Ela não precisa de nome, né? Deixa eu tirar o nome, e não precisa de parâmetros, ok? Não precisa de parâmetros. E aqui dentro nós vamos fazer várias modificações. Primeiro eu quero declarar uma variável que vai ter o nome item e vou colocar o nosso array aqui, ó. Vou pegar o nosso array aqui em cima, vou colocar ele aqui e vou definir uma posição para esse cara, para esse carinha aqui. Então ele inicia com a posição 0, certo? Ele inicia com a posição 0. Então, se vocês prestarem atenção, eu falei para vocês que provavelmente o primeiro item que ele pegaria seria a Susan Smith. Por quê? Porque se nós olharmos aqui, dentro de um array, desse array nós temos 4 itens, né? Nós temos ID 3, 4, 2 e 1.
Só que na visão computacional, nós também temos 4 itens, só que esse primeiro item ele ocupa a posição 0. Então, como ele ocupa a posição 0, por isso nós colocamos aqui no nosso current item. Nós colocamos a posição 0 porque, propositalmente, para que eles sempre começassem com a Susan. E ele começando com a Susan, ele tem a opção o index 0. Então, foi o que fizemos aqui. Ó. Ele vai pegar o index corrente, que nós não passamos nada. Então, ele vai pegar o index corrente, que inicialmente vai ser 0 quando eu fizer um reload da página. E aí, nós vamos criar esse objeto. Lembra que eu falei para vocês que nós precisaríamos armazenar todos esses itens aqui dentro dessas variáveis, pegando esses IDs para poder manipular? É aqui que vocês vão ver o uso disso. Nós vamos pegar o image, que é o primeiro item lá, e vou pegar o source. Source, que é o que nós vamos utilizar, que é o link, né? Vocês olharem aqui, image, é esse link aqui, source vai ser esse link, só que nós ainda não estamos dentro do nosso array. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar esse item aqui, ó, eu armazenei o meu array aqui e disse que para ele pegar a posição corrente. Então, a posição que for no momento, ele vai pegar, só que nós precisamos definir os objetos que nós queremos pegar. Então, nós queremos a imagem e eu vou fazer o quê? Item. Ponto. Aí ó, vocês veem que ele já me dá a possibilidade, porque eu já estou acessando o meu array. Então ele me dá a possibilidade aqui, ó. Vocês olharem, ele me dá o ID, imagem, job, name e texto, que é exatamente o que tem dentro de um dos objetos do meu array. Então o que eu quero é a imagem. Então eu vou pegar a imagem e vou colocar 2 pontos. Tudo certo? Vou fazer para o autor a mesma coisa. Aqui eu não... Texto, vou botar texto, content, que eu vou pegar esse aqui e armazenar dentro. E vou utilizar item e vou colocar aqui o nosso autor vai ser o nome, então eu preciso do nome dele, então vai ser nome. Vou colocar o próximo aqui, vocês querem o trabalho, né? Job ponto text content do mesmo jeito, ok? Porque é um texto, vocês olharem aqui é um texto, o único que não é um texto vai ser o ID e é um texto de qualquer forma a imagem também, mas que não vai ser um parágrafo, é isso que eu quis dizer. Então, text content, e aí o procedimento é o mesmo, ponto, eu estou procurando job, vou colocar job até aqui, beleza? Se vocês olharem aqui, ó, ele já mudou para mim, ó. Prestou atenção aqui, ó, eu salvei o meu arquivo, ele já pegou o que está na posição 0, né, que é a Susan, já mudou o nome, já mudou a imagem, porque eu já coloquei a imagem aqui, vocês estão vendo já mudou a imagem. Ainda não mudou o que? O texto, porque se nós olharmos aqui, ó, o texto que ainda tá esse texto aqui, ó, né? Lauren Y, nananã, porque o texto dela não é igual, né? Ela diz aqui, ó, que ela é I'm baby, imagine, nananã. Então assim, o que nós podemos fazer para colocar esse texto aí? Muito simples. Dentro do array, o que é o texto? Esse carinha aqui, mas aqui no nosso HTML é info, então eu salvei o info, vou colocar o info aqui, ponto, mais uma vez, text, content, e vou pegar o item, e qual é a informação que eu preciso? Eu preciso do texto, né, que é o texto, que é a descrição que está ali. Vou colocar isso aqui e vou clicar em salvar, olha só, beleza? Salvou aqui, só que aí meu botão ainda não está funcionando, mas poxa, John, não está funcionando, só funciona para o primeiro item. Se eu fizer o reload aqui, ele também ainda não muda nada, né? Só que agora nós vamos começar a criar um perfil. Esse evento aqui nós vamos fazer uma classe praticamente igual ao que nós fizemos aqui, porém ela vai ter o nome de showPerson. Por quê? Porque esse efeito aqui é para quando eu carregar minha página. E agora essa showPerson nós vamos utilizar ela, é praticamente a mesma coisa que está escrito aqui, mas ela vai receber um parâmetro, essa função. E aí ela vai ser usada dentro do nosso next, do nosso preview e do nosso randômico, que aí nós vamos passar o current item quando nós clicarmos no botão, e aí ela vai pegar esses dados e mostrar na tela para nós, beleza? Eu vou criar aqui a função, vai ser showPerson, ok? Para vocês não terem dúvidas. Aqui eu vou colocar, tirar o nome de parâmetros, poderia ser parâmetro, mas eu vou colocar person só para
para ter uma nomeação coerente, para ficar limpo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou colar. Ok? Não tem mistério, é isso aqui que você tem que fazer. Aí no lugar do current item, eu vou passar o person, ok? Só para poder utilizar. Opa! Vou colocar aqui person. Porque o person vai ser o mesmo current item. É só para identificar de maneira correta aqui como nós vamos utilizar. E agora nós vamos começar a dinamizar as coisas. Já vimos que já pegamos os dados, já armazenamos aqui. Agora nós vamos clicar no botão de Next. No botão de Next nós utilizamos esse carinha aqui. Então vou copiar ele e vou colocar ele aqui embaixo. Como vocês já sabem, como vocês já sabem, para criar um evento nós precisamos adicionar o Add Event Listening. Esse aqui nós já acabamos de fazer ali em cima, né? Se vocês olharem aqui já tem uma cola. Então eu tenho que... Qual é o evento que eu quero usar aqui? O evento que eu quero usar aqui é quando é um clique. Então tem que ser o clique. Eu vou colocar clique. E o resto nós já sabemos. Função anônima sem parâmetro nesse caso. E o que que nós vamos fazer aqui? Qual é a ação que nós temos que tomar aqui dentro? Então nós vamos tomar a seguinte ação. Quando eu clicar nesse cara aqui, eu quero adicionar mais um. Então quando eu adicionar mais um, eu preciso verificar o valor atual com o tamanho do meu array, que é esse array aqui. Esse array review. Vou fechar aqui para ficar menor. E aí eu preciso verificar isso. E se for menor ou maior que zero, se for maior que zero, né, se for maior do que, se o tamanho do que eu tenho é maior do que o array, eu vou colocar menos 1 e vou botar zero. Se não, eu vou acrescentar ele e colocar o item atual. Confuso. Ficou confuso. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá programar. Vou deixar aqui que é para vocês verem. Vou pegar esse carinha aqui, vou colocar current. Quando eu disse que eu vou acrescentar mais um, vou acrescentar mais um. Pronto. Beleza? Eu acrescentando mais um, eu tenho que validar se o que eu estou tentando colocar, se o número que eu estou tentando colocar é maior do que o meu array. O meu array ele tem 4 itens. Né? Então se ele tem 4 itens, ele, na posição 1 ele tem, na posição 0 ele tem a Susan, que nós já utilizamos aqui. Na posição 1 ele tem o segundo item, na posição 2 ele tem o terceiro item, na posição 3 ele tem o quarto item. Aqui eu vou colocar mais um, e aí nós vamos validar o seguinte. Se eu clicar, se eu tiver no último item e tentar adicionar mais um, ele não vai funcionar porque vai ser o quinto item e nós não temos o quinto item. Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar menos 1. E nós vamos tentar desativar o botão. Então nós vamos subtrair ele para que ele não depasse os 4 itens que nós temos. Deixa eu fazer isso aqui para vocês no código para vocês tentarem entender isso aqui de maneira melhor. Vou fazer o seguinte, utilizar um if, e aí eu vou pegar o item corrente, que é esse carinha aqui. Vamos lá, devagarzinho. Eu disse que se esse cara for maior do que o meu array, que o tamanho do meu array, né? Se ele for maior, eu vou diminuir por 1. Ok? Se eu for diminuir por 1, eu vou acrescentar a posição na posição 0. Current item. E vou colocar o 0 aqui. Beleza? E aí nós fazemos o quê? Nós vamos chamar a nossa classe person aqui dentro. E nós vamos passar o item. Ok? Simples assim. Por que foi estruturado dessa forma? Porque o JavaScript ele é estrutural. Então ele não vai executar esse carinha aqui antes de fazer essa validação. Então nós sempre vamos receber alguma coisa. Ou nós vamos receber 0, ou nós vamos receber esse carinha aqui. Porque se isso aqui for... ele vai receber 4. Né? E a posição 4 não existe. Existe a posição 3, porque nós temos 0, 1, 2, 3. Mesmo tendo 4 itens, a posição 4 dentro do array ela não existe. Então... se eu lançar o 4, ela não vai existir, porque nós só temos 4 itens e aí ele começa com 0, então a terceira posição é 3. Ele funciona como? Vou clicar aqui, ele vai verificar se for válido, se o meu array for maior do que o que eu estou tentando enviar, beleza, ele vai mostrar, se não, ele vai reduzir, vai mostrar o anterior. Deixa eu clicar aqui, vou salvar, vamos ver se já está funcionando. Vou clicar no carinha aqui, olha. Ele mostrou Ana Johnson. A Ana está dentro do meu array. Olha só. Vocês podem ver que a Ana está dentro do meu array.
Quando eu clicar aqui de novo, ele precisa mostrar o Peter Jones na tela. Agora, nós precisamos fazer a funcionalidade de back. Né? Quando eu clicar aqui, não está funcionando, ele tem que voltar. Então, eu tenho o Peter Jones, né? E quando eu clicar aqui, eu tenho que voltar. Agora, mas vamos só testar a fundo. Ó, até agora eu enviei 3 itens. Eu vou colocar aqui 4, é o Bill Anderson. Se eu enviar mais um item, ele tem que fazer o quê? Eu disse que ele tem que voltar um item. Eu vou colocar aqui, vamos tentar. Ele já está no último item do nosso array. Então, o que ele tem que funcionar aqui? Como é que ele vai ter que funcionar? Se eu clicar aqui, ó, ele fez o quê? Ele disse, olha, o que tu tentou enviar é maior do que o tamanho do teu array. Então, nós vamos reduzir por -1 e eu vou te enviar 0. Para onde que ele veio? Para a posição 0 do meu array. Beleza? Então, está funcionando. E agora nós vamos fazer o back. Eu vou pegar esse carinha aqui. É praticamente a mesma coisa. Só que o botão, ele é um botão de prevent, né? Prevent button. Vou colocar ele aqui. O evento é o mesmo, tá? Agora, nós não vamos incrementar, nós vamos decrementar. O que nós vamos fazer? Em vez de colocar mais, eu vou colocar menos. Ok? Essa é a primeira mudança. Segundo, esse carinha aqui, ó, ele vai sair daqui. E nós vamos fazer a validação da seguinte maneira. Se o meu item atual ele é menor que 0, nós temos que fazer o quê? O item corrente, ele vai... Deixa eu tirar esse maior aqui. O item corrente, ele não vai a 0. Ele vai pegar o tamanho do meu array e vai diminuir por -1. E aí, ele vai voltar para o item atual. Ele não vai baixar dali. Como é que essa função vai funcionar? Eu tenho -1, eu tenho um clique aqui, e eu vou ter sempre o back. Quando ele clicar aqui, ele vai fazer -1. Então, o meu item corrente, quando ele for menor que 0, ele precisa diminuir. Só que eu tenho que atribuir alguma coisa. E o que eu vou atribuir? Como eu estou na posição 0 aqui, eu vou pegar o meu array total e diminuir por -1. Quando eu diminuir para -1, ele vai me enviar para o último item do meu array. Olha só, aqui eu estou na posição 0. Então, se eu estou na posição 0, quando eu clicar aqui no meu botão de back, eles teriam um número negativo. E ele tendo um número negativo, esse número não existe no meu array. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho do meu array, que é 4, e vai diminuir por -1, que é o -1 que eu já tinha. Então, o -1 que eu já tinha, ele vai fazer o quê? Vai me jogar para a última posição do meu array. Agora, se o meu item, se eu tiver no item 2 aqui, ó, tiver no item 2 aqui, e eu clicar back, ele vai me jogar para o item anterior, que é a Ana. Beleza? Porque ele está diminuindo aqui, então ele nem entrou nessa condição. Ele já veio direto aqui, pegou o número e enviou direto para cá. Agora, eu estou na posição 0. Eu estando na posição 0, ele tem que me jogar, quando eu clicar aqui, ele tem que me jogar direto aqui para o Bill Anderson. Vamos ver se isso é verdade, porque eu disse que ele vai para o negativo, então ele vai validar. Opa, negativo eu não tenho, então eu tenho que diminuir esse -1 pelo tamanho do array, e aí eu vou pegar a última posição. Vamos ver se isso é verdade. Vou clicar aqui, ó, Bill Anderson, que é o último cara. E agora, se eu começar a clicar, ele tem que vir para Peter Jones e ir assim fazendo o back normal. Ó. Peter Jones, Anna Johnson e agora a Susanna Smith, que é a última. Então, esses dois carinhas aqui já estão funcionando. E agora nós vamos fazer o nosso random, que é um cara que vai clicar aqui. Nós vamos clicar aqui, ele vai fazer de maneira aleatória. Aqui, ó, não está fazendo nada. Então, o random button, nós temos ele aqui. Vou clicar, ponto. E você já sabe, add event listening é um clique também. Então, vou colocar clique. Vou colocar uma função anônima, tirando o nome. Aqui nós não temos parâmetros, nós vamos tirar esse parâmetro aqui. Vocês já estão cansados de saber disso. E aí nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar o item corrente, item, e nós vamos fazer um cálculo matemático. Nós fizemos esse cálculo num dos primeiros vídeos aqui da série, então eu vou utilizar o math, .floor, que é para poder utilizar esse método, utilizar um outro método dentro dele, que é para fazer a multiplicação de tamanho do array e
fazer um sorteio aleatório. Então nós vamos utilizar a seguinte função do math.random. Esse random é que vai nos proporcionar a escolher um item randomicamente. E aí eu vou multiplicar aqui, né, pelo review.length. Uma vez que isso está feito, nós precisamos enviar para algum lugar. E qual é a função que cria o nosso objeto aqui de pessoa? É a função showPerson. Então eu vou copiar esse carinha aqui, ó, do mesmo jeito que está os outros. Vou colocar aqui e isso tem que funcionar, ok? Quando funcionar, ele vai pegar aleatoriamente, porque se eu clicar no botão aqui, ó, vou clicar, ele vai vir para o Anna Johnson. Se você vier dentro do array, é o segundo item, tá correto. Agora eu vou clicar aqui, ó, para ele gerar randomicamente. Aconteceu algum erro aqui, vamos olhar. Olha lá, coloquei o clique errado. Voltou para a posição 0, next está funcionando, back está funcionando e o randômico está funcionando. Tá vendo? Colocou aqui Peter aleatório, de maneira aleatória. Como só tem 4 itens, vai ficar se repetindo assim, você vai achar que não, tá dando só next e back, não. Aqui só tem 4 itens. Se você quiser adicionar mais, você adiciona mais itens e aí você vai ver que ele vai fazer de maneira realmente aleatória. Então esse foi o nosso review de hoje. Muito obrigado a todos que participaram até agora. Deixa nos comentários aí o que você está achando. Compartilhe com os amigos que também estão começando no JavaScript. Pode parecer um pouco confuso, mas veja o vídeo com calma, treine, que com certeza você vai aprender. Let's Coding. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima. Tchau.